Leitores, bem-vindos a mais um episódio no canal Leitor 42 e hoje vamos falar sobre Fahrenheit 451. Se você acompanha lá o nosso Instagram, @leitor42, você sabe por que esse vídeo demorou pra sair. A gente teve uns probleminhas técnicos aí, mas como você pode ver, a gente tá de cara nova, né? Tá com outro nível de iluminação, tá com outro microfone, tá com o cachorro com alergia aqui, aparentemente. Só pra facilitar nesses vídeos agora, eu não vou trocar o bonequinho pra gente poder retomar com um ritmo bom aí, mas eu vou entregar as distopias prometidas e esse mês ainda eu vou fazer 4 vídeos no tema de autores nacionais. E se você não percebeu nos outros vídeos em que eu troco de bonequinho todo vídeo, volta lá e quando você achar isso muito maneiro, já deixa o like nos outros vídeos também. Bom, avançando na nossa linha do tempo, né, esse livro é de 1953. Ele tem esse nome de Fahrenheit 451 porque é a temperatura em média em que o papel queima, de acordo com pesquisas do próprio Ray Bradbury. Isso daria uns 232 graus Celsius. E a queima dos livros é o principal tema desse romance. O Guy Montag, que é o protagonista, ele é um bombeiro. O objetivo dele é justamente queimar esses livros proibidos, coisa que eles sempre fizeram. No histórico dos bombeiros, eles dizem que as casas sempre foram à prova de fogo e os bombeiros sempre queimaram os livros. E nessa parte você vê uma influência muito clara do 1984. O que é verdade no presente do livro sempre foi verdade. E até um trocadilho engraçado, se você pegar o livro em inglês, eu não li em inglês, né? Mas bombeiro em inglês seria fireman, que você poderia traduzir como homem-fogo. Então é uma brincadeira que funciona até... É uma mentira que é até mais bem contada no idioma original, né? É um livro que foi escrito nos Estados Unidos, né? Então tem essa brincadeira no original. E o Guy Montag, ele vive a vida ali do cidadão médio dessa nova civilização, né? Ele é um cara que tem uma vida medíocre, uma vida coberta de futilidades, muito parecido com o Admirável Mundo Novo. Eles são afogados em informação, em entretenimento, em uma cacofonia de futilidades para que eles não percebam que a vida deles é ruim. Inclusive, eles são estimulados a consumir muito, como no Admirável, mas eles não têm o mesmo poder de compra, assim. Os recursos são um pouco mais escassos. Dá a entender não, tem uma guerra que tá rolando, embora eles não entrem muito nesse mérito, mas mesmo não tendo esse poder de compra, eles consomem muito. Tipo eu faço com esses bonequinhos aqui, que eu não tenho capacidade de comprar, mas eu compro mesmo assim. Então ele tá nessa monotonia de sempre quando ele conhece uma vizinha dele, que é a Clarice, que é uma menina de 17 anos, aparentemente comum. Conforme ela vai conversando com ele, toda vez que ele sai do trabalho e tá chegando em casa, ela mesma diz que ela é considerada uma adolescente esquisita. Porque ela gosta de bater papo, ela gosta de perguntar o porquê das coisas, ela gosta de olhar pro céu, enfim, ela gosta de prestar atenção, que é uma coisa que é desestimulada nessa sociedade. E aí ela vai perguntando algumas coisas pra ele, ela ouve uma história aí que os bombeiros antigamente eles apagavam fogo, uns boatos estranhos, que ele obviamente... nega veementemente. Ela acaba perguntando pra ele se ele é feliz, né, naquela vida dele. Isso acaba tirando um pouquinho ele dos eixos, né? Teoricamente ele é bem casado, ele tem um bom emprego e tudo. Na verdade, quando ele tem uma noite que ele chega em casa e a mulher dele tentou suicídio com remédios e tudo, mas não dá em nada, dá a entender que a medicina é bem avançada e que isso é tão comum que é um procedimento que você resolve em 15 minutos. Vem os médicos na casa dele, limpam o estômago dela, ela não precisa nem ir pro hospital. Então o livro dá a entender de que a taxa de suicídio, ou de tentativas pelo menos, dessa sociedade é altíssima. Quando o Guy já tá nessa situação de caramba, então a minha vida não é tão boa e tal, eu não sei se eu sou feliz. Na mesma semana ele recebe uma chamada rotineira para ir queimar os livros. Quando eles encontram uma casa com livros, eles tacam querosene na casa toda para conseguir botar fogo, né? Já que elas naturalmente são a prova de fogo. E ele chega na casa de uma idosa que tem lá toda uma biblioteca escondida. E ela decide ficar dentro da casa e morrer junto com a sua coleção. Ela prefere morrer a não ter mais os livros. E isso é meio que o estopim do Guy pra chegar em casa e admitir à esposa que ele, ao longo da carreira dele toda, salvou diversos livros dos incêndios que ele mesmo provocava ou ajudava a provocar, né? Aí ele abre assim um duto de ventilação da casa dele, que é uma coisa também que a gente não tem aqui, mas tem nos Estados Unidos. Ele abre o duto de ventilação dele e ele começa a tirar vários livros. E inclusive... E eu imagino que tenha uma certa simbologia nisso. O último livro que ele salva, que é dessa senhora, é a Bíblia. E aí ele começa, né, a se encantar com a mensagem poderosa que tem ali e tudo. Eu não lembro agora o nome da esposa dele, porque ela é realmente bastante secundária. Ela não é tão importante quanto o Guy ou quanto o capitão dos bombeiros, que faz um contraponto forte com ele. Mas ele confessa pra ela, né, que tem todos esses livros, o que já seria um crime, já seria passivo dele ser preso e a casa dele ser queimada.
mas ele decide que guardar aqueles livros ali e não fazer nada com eles não é o bastante, que ele precisa fazer um pouco mais com todo aquele poder que ele tinha mesmo. E o que ele resolve fazer? Se mete em altas confusões, obviamente, como eu gosto de falar aqui. Não dá pra contar mais do que isso sem entregar a história toda, né? É um livro bem fininho, ele tem menos de 200 páginas, né? Isso aqui ainda tem um pouquinho de extras e tudo. O livro mesmo, ele é bem curtinho. Eu recomendo que você não leia o prefácio. Primeiro porque ele te conta o final. Eu fiquei frustradíssimo quando eu li, porque eu realmente queria ter tido, né, a viagem ali. Como eu venho lendo várias distopias e os finais têm variado bastante, eu realmente não esperava esse final, eu tava aberto a ver qualquer coisa aqui. E o prefácio também é basicamente comparando as distopias mais clássicas, digamos assim. Então se você tem visto os outros vídeos do canal, ela se torna absolutamente desnecessária. O pós-fácio e a coda, que vem no final do livro, eles já são bem mais interessantes. Como o livro é muito curtinho, você termina o livro e você continua lendo os extras, não vai ficar cansativo. E se você não sabe o que é coda, eu vou te poupar da viagem que eu tive que fazer ao Google. Vem do italiano cauda e ele representa a parte final de uma obra musical. Ele usa aqui como se fosse uma espécie de considerações finais, né? Então o próprio autor comenta um pouquinho da obra e tudo. E quando eu digo que esse aqui é o livro mais leve das distopias, pelo menos acho que eu li até agora, né? Na verdade, como eu tô regravando aqui, eu já li o Conto da Aia. Ele é mais leve que o Conto da Aia também, que é o vídeo que a gente vai lançar daqui a pouco. Isso não é de nenhuma maneira uma crítica ao livro. Ele tem uma linguagem... Às vezes ele fica um pouco poético, né? Ele fala um pouquinho de algumas obras bem famosas da literatura, cita por alto Shakespeare, que é uma obra que permeia muito Admirável Mundo Novo. Talvez tenha sido até mais uma referência interessante para quem leu todas essas distopias. Então, se você quer fazer esse exercício que eu fiz de ler na ordem, você vai ver muito claramente as influências de uma obra na outra. Mas se você não tem certeza se quer começar nesse estilo, se essas obras talvez sejam um pouco pesadas para você, né? Começa por esse aqui, porque é a leitura mais leve dos 5, incluindo Nós, que eu li ano passado. Inclusive, ele tá muito atual, né? No mês passado, quando eu lançar esse vídeo, isso não vai ter se resolvido ainda, esse problema tá correndo aqui no nosso país. Tava rolando tipo um projeto de governo para taxar os livros como se eles fossem um artigo de luxo, uma coisa assim. Eu não entendi os argumentos, são os argumentos idiotas lá que usaram para aumentar a taxação de livros. Então assim, eu comprei esse livro aqui por uns 20 reais, compre ele antes que ele aumente de preço, caso isso realmente aconteça. Mas tá rolando umas hashtags na internet, né, para tentar impedir que isso aconteça, porque como queimar os livros chamaria muita atenção, é muito mais fácil botar um livro caro e inacessível pro resto da população pra, sei lá, tornar a população com a capacidade de menos pensamento crítico, né? Por mais que eu esteja lendo aqui romances, né, livros que falam de ficção, tem umas críticas e umas coisas muito interessantes aqui. Dá pra você desenvolver um pensamento crítico lendo esse tipo de obra. Então é muito perigoso você restringir o acesso aos livros. Nós, como pessoas normais, a gente realmente deveria lutar contra isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Como eu falei, a gente vai entregar o vídeo do Conto da Aia e ainda vai fazer os vídeos dos autores nacionais para setembro ainda também. Deixa aquele like se você gostou. Não se esquece, se inscreve no canal. Ativa o sininho para receber as notificações. A gente vai ter pelo menos aí uma semana que a gente vai lançar 2 vídeos numa semana só. E até o próximo vídeo. Eu fico falando do negócio e fica aqui o meu consumismo desenfreado.